São 18 versículos, não é muito não. Ruth está depois de Juízes, no comecinho da Bíblia. Vocês acharam? Acharam? Então vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e já estava de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui essa noite, pela manhã. Se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele encheu com 6 medidas de cevadas, e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e disse ainda: ele me deu essas 6 medidas de cevadas e disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Vamos orar para a gente pedir para Deus falar conosco? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que a gente entenda hoje que o Senhor Jesus nos resgatou e Ele é o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu estou ouvindo muito que está cada dia mais difícil homens para casar. Tem gente que balançou assim, ó. Estou ouvindo muito isso, que está difícil homens para casar. E analisando bem, parece que tem menos homens mesmo do que mulheres para casar. Primeiro que nasce mais homens, 52% a 53% dos nascimentos são rapazes. Nascem mais homens. Na igreja então tem menos homens ainda do que meninas, né? Parece que a mulher ela tem um coração mais quebrantado. E é normal na igreja termos mais mulheres do que homens. E homens vivem menos do que mulheres, sabia?
a expectativa de vida da mulher é quase 10 anos a mais do que um homem. Pra você ter uma ideia, 91% dos assassinatos são de homens. O homem morre muito mais cedo e muito mais fácil do que as mulheres. A gente sabe que de 2 a 3% também são homens homoafetivos, né? Então parece que está difícil mesmo, né? Que está tendo poucos homens, poucas opções para as meninas. Temos alguns agravantes, homens de 40 anos, que ainda passam a madrugada jogando videogame. Homens são mais propensos para envolver com drogas, também não dá para assumir um casamento. Você sabia que tudo isso é bíblico? O profeta Isaías falou sobre isso no capítulo 4, versículo 1. O profeta Isaías falou o seguinte, Isaías capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte, vou abrir aqui. Isaías 4, 1. Naquele dia 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas, apenas queremos ser chamadas pelo seu nome, livra-nos da nossa vergonha. Porque na época desses profetas, meus irmãos, na época de Ruth, na época dos profetas, a única esperança para uma mulher era se casar. Uma esperança de alegria, de encontrar segurança. Hoje não mais é assim, né? Hoje, por exemplo, o apóstolo Paulo falou: se uma mulher não se case, isso está ok. Ele fala inclusive que é até melhor, que uma mulher que não se casa, ela tem mais tempo e disposição para servir ao Senhor. Hoje não é isso, né? A mulher não tem apenas essa expectativa de vida. Hoje as mulheres trabalham, são ativas. Mas veja que o profeta Isaías disse que chegaria tempos que faltaria homens, que seria a média de 7 mulheres para um homem. E elas falam assim: olha, a gente paga tudo, apenas casa conosco, de tão desespero. Então, de fato, infelizmente, parece que está difícil para as meninas. Parece que os homens hoje demoram mais a amadurecer, né? Então a gente vê homens jogando videogame com 40 anos, pais de pet, né? Fazendo coisas de menino, mas já eram para ter virado homem e assumido a responsabilidade de cuidar de uma mulher há muito tempo. Porque aqui na nossa narrativa bíblica, vocês que estão escutando a história do livro de Ruth, nós temos visto que Boaz, ele descobre que agora ele é o resgatador, né? Ruth ficou sabendo que ele é o resgatador, e o resgatador, para você ter uma ideia, é aquele parente mais próximo que tinha que casar-se com a viúva de alguém da sua família, para gerar um descendente naquela viúva que não teve filhos ainda. Então Boaz fica sabendo que ele é o resgatador. E hoje, meus irmãos, o que nós vamos ver aqui, que a lei de Deus e o temor a Deus tem que estar acima dos nossos desejos. A lei de Deus e o nosso temor a Deus tem que estar acima dos nossos desejos, inclusive do desejo de casar. Veja que agora Noemi, depois que ela ficou sabendo que, pela providência de Deus, Ruth, ela foi catar espigas para seu sustento, e ela caiu justamente no campo de Boaz. Lembra da semana passada? Ela caiu no campo de Boaz para catar espigas, e Ruth ficou sabendo, e Noemi, a sua sogra, ficou sabendo, e falou: olha, não saia desse campo, porque esse homem é o resgatador. Mas veja no versículo 1 que a motivação da sogra de Ruth não está muito boa. Olha o que ela fala no versículo 1. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Veja, meus irmãos, que às vezes a gente pode tornar algo certo, algo que é bom. Buscar um casamento é algo bom, não é mesmo? A gente orienta os nossos jovens a buscar um casamento, mas veja quando algo certo pode se tornar errado.
Porque a sogra dela fala para ela assim: minha filha, eu devo procurar um lar para que você seja feliz. Veja que ela coloca a expectativa da felicidade de Ruth aonde? No casamento. E essa palavra fala: eu devo procurar um lar para você. A palavra no hebraico aqui para lar é um local de descanso, um local de segurança. Veja que ela está colocando a felicidade de Ruth, se ela vai encontrar em um homem, em uma pessoa, descanso, segurança e alegria. Então o desejo que é lícito acaba se tornando errado pela motivação errada. Porque nós sabemos que Ruth, ela já encontrou descanso, ela já encontrou abrigo, ela já encontrou alegria. Aonde que ela já encontrou isso? Que nós vimos no capítulo 2. Diz que ela veio se refugiar em Israel, debaixo das asas do Senhor. Lembra da semana passada? Ela já estava abrigada, ela já estava satisfeita, ela estava protegida já não por um homem, ela estava protegida debaixo, sob as asas do Senhor. Então, meus irmãos, veja que quando algo bom, que é buscar um casamento, pode se tornar um ídolo da nossa vida, uma idolatria na nossa vida. Quando você projeta em alguém o motivo de você viver. Já viu isso? Quando a pessoa está namorando e fala assim para o outro: sem você eu não vivo. Se falou isso, já está errado esse relacionamento. Já viu essas músicas que nós ouvimos hoje, que fala sobre isso, que se a pessoa terminar com a outra, acabou a vida da outra, acabou o propósito, acabou a alegria. Não, meus irmãos, isso chama-se idolatria. E é interessante que quando a gente coloca a nossa expectativa de alegria e vida numa pessoa que se torna um ídolo para nós estamos dispostos a pecar para ter aquilo que nós desejamos. Nós estamos dispostos a tudo para ter aquilo que o nosso coração deseja, quando nós não estamos satisfeitos em Deus e precisamos de um relacionamento para satisfazer a nossa vida. A gente comete o pecado de idolatria. Porque eu não sei se vocês perceberam que o conselho da sogra para Ruth não foi um conselho muito legal, não. Vocês perceberam na leitura? Uma situação meio estranha aqui, não é mesmo? Porque ela pegou e falou para ela: olha, se veste bem, passa um bom perfume, ou seja, se embeleza, e você vai encontrar com ele quando? À noite. Só vocês dois. Vocês perceberam o que ela está propondo para ela? Ela está propondo para ela um jogo de sedução. E para nós hoje, nós sabemos que dois jovens que não são casados ainda sozinhos, à noite, já é estranho. Imagina naquela época. Porque ele estava quando a gente coloca a expectativa de ter algo para que seja o nosso Deus, porque só Deus pode nos suprir. Só Deus, meus irmãos, é um local que nós encontramos alegria. Só em Deus nós encontramos abrigo verdadeiro. E ele estava colocando tudo isso na expectativa de Ruth encontrar um novo casamento. Então parece que Noemi é aquela crente antiga, sabe? Que ela já era mais velha, né? E crentes antigos, às vezes, que estão meio desviados, porque Noemi ficou desviada. Ela ficou quantos anos em Moabe, fora do culto? 10 anos fora do culto. Tinha 10 anos que Noemi não tinha comunhão com o povo de Deus. Ela estava meio desviada, parece. Porque ela dá conselhos errados para Ruth. Ou seja, cuidado com quem te aconselha. Para que alguém te aconselhe de acordo com a palavra de Deus. Porque o que ela está aconselhando aqui a Ruth a fazer era um jogo de sedução. E Ruth, nós imaginamos que ela seja uma nova convertida, né? Que ela veio de Moabe.
E vocês sabem do estigma de uma mulher de Moabe, vocês lembram? Como que começou os moabitas? Através de uma relação de um pai com a filha, através de um jogo de sedução. Então Ruth, nova convertida, está querendo servir a Deus agora, escuta um conselho desse, talvez ela pensou, isso eu sei como fazer. Meus irmãos, então cuidado com o grau de importância que você dá para as pessoas. Cuidado com o grau de importância que você dá para um namoro. Porque se você casa com alguém, esperando que aquela pessoa te faça feliz, esperando que aquela pessoa seja o seu abrigo, você vai sufocar aquela pessoa, porque ela não consegue fazer aquilo que só Deus pode fazer na sua vida, que é encher a sua vida de alegria, que é encher a sua vida de segurança. Então, se você vai para um casamento, se você vai para um relacionamento na expectativa que aquela pessoa te supra, ela não vai conseguir. Você vai sufocar aquela pessoa. Mas vamos ver aqui como que essa situação se desenvolve. Porque é interessante que no conselho, versículo 4 fala: quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Então ele lhe dirá o que você deve fazer. Por que deixar os pés dele descobertos? Talvez você é como eu, com os pés descobertos, eu acordo de madrugada. Você é assim também? Qual que era o plano? Vai toda arrumada, ele vai estar sozinho na eira. Ele trabalhou o dia inteiro, ele já vai ter bebido, comido, mas ele vai acordar e vai te ver lá. E veja que ela fala para ela, ele vai saber o que te dizer. Na cabeça de Noemi, todo o esquema já estava bolado. Mas, meus irmãos, nós vemos algo interessante aqui, que se você não sabe o que dizer para o seu namorado ou para a sua namorada, talvez hoje eu te dou 2 dicas. Porque diz que olha o versículo 8, aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, a sua serva, estenda a sua capa sobre essa sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Ele acordou, e ele assustado, né? Quem é você? Agora imagina o jovem solteiro que está aqui, imagina essa menina olha para você e fala assim, oi, joga a sua capa que você é meu resgatador. Que abordagem, né? Imagina, Lucas. Se você não está afim, já fala assim, olha, não tenho capa. Que abordagem, né, Edson? Você é meu resgatador. Agora, jovem, se você quer falar alguma coisa bonita para ela, fala para ela o versículo 11. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. É uma cantada boa, né? Minha filha, vou fazer tudo por você. Eu li o texto essa semana para pregar, obviamente, falei para a Cher o versículo 11. Ela começou a rir. Meus irmãos, mas será que precisava disso? Será que precisava desse plano de sedução? Obviamente que não, porque nós vimos no capítulo 2 que Boaz já estava interessado nela. Vocês lembram como que ele tratou ela? Muito melhor do que as suas servas. Ele já tinha tratado ela super bem. Ele já deixou mostrar que ele estava gostando dela, não precisava disso tudo. Então nós aprendemos aqui que mulheres de Deus não mostram o seu valor na sedução. Mulheres de Deus sabem como se vestir, sabem como momentos de estar sozinha com o rapaz, porque o valor de uma mulher não está na sua sedução, o valor de uma mulher, de uma Ruth, está na sua virtude. Porque ele fala para ela o quê? Você é uma mulher virtuosa. O valor está na sua virtude, mulheres, e não no seu corpo.
Tanto que os estudiosos acham que a mulher virtuosa de Provérbios 31 é Ruth, porque é a primeira vez que aparece na Bíblia uma mulher ser chamada de virtuosa. O valor de uma mulher está na sua virtude, está na sua piedade. É isso que deve interessar um homem de Deus. Mas o que Boaz faz, meus irmãos? Ruth está ali, diz que ele bebeu um pouco já. Ele não estava bêbado, porque nós vemos que ele está são. Ele bebeu um pouco depois de um dia de trabalho, ele está cansado. Ruth está toda arrumada. Mas veja, meus irmãos, que ele não toca nela. Ele não toca nela, por quê? Por causa da lei do Senhor. Ele não toca nela porque eles ainda não eram casados. Olha o versículo 12. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Ele não toca nela. E estava tudo ali arranjado para acontecer, não era não? Mas veja que ele respeita a lei de Deus acima dos seus desejos. Porque ele fala assim, não, eu sou o resgatador de fato. Mas há um resgatador, há um membro da família mais chegado do que eu. O que é isso? Quem tinha que resgatar a viúva era um parente mais próximo. Boaz era parente de Elimeleque, lembra? Que era o ex-marido de Noemi, falecido. Mas ele fala assim, tem um parente mais chegado do que eu. Ou seja, ele como homem de Deus, ele não é guiado pelos seus desejos. Obviamente que ele queria estar com Ruth, que ele queria casar com Ruth, ele já demonstrou isso, mas ele é guiado pela lei de Deus. E a lei de Deus dizia o quê? O parente mais próximo tem que ser o resgatador. Daí no versículo 13 ele fala, fique aqui essa noite pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça, mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor, deita-se aqui até amanhã. Veja que ele está disposto a perder a sua paixão, por respeito à lei de Deus, porque a lei de Deus dizia o quê? Tem um parente que é mais chegado do que eu. A prioridade era do parente mais chegado, vocês estão entendendo? Ele estava em segundo na fila, porque a lei de Deus falava que o parente mais chegado que tinha que casar com a viúva. Ele está disposto a perder o amor da sua vida por respeito à lei de Deus. Ele não é um homem guiado pelos seus desejos, ele é um homem guiado pela palavra de Deus. Que bênção, né? E veja, meus irmãos, que Boaz, ele está preocupado com a reputação de Ruth. Porque o versículo 14 ele fala assim, Ruth fica deitada aos pés dele até de manhã, ficou deitada. Mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse, que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Mais ou menos às 5 horas da manhã, ainda escurinho, né? Ele falou, Ruth, vai embora. Por quê? Para que ninguém saiba que teve uma mulher aqui. Porque se alguém soubesse, o que ia acontecer? As pessoas iriam imaginar aquilo que não tinha acontecido. Ou seja, um homem de Deus, um homem que respeita a sua namorada, que não era casado, está preocupado com a reputação dela, está preocupado com o que vão dizer dela. Ele está protegendo a reputação da sua futura. Porque ele diz, todos saberão que você é uma mulher virtuosa. Porque ele tinha ouvido da história de renúncia de Ruth para seguir o Deus verdadeiro. Da renúncia dela de deixar a sua terra. Da renúncia dela de deixar a esperança de ter um casamento na sua terra. Ele ouviu e fala, todos vão saber que você é uma mulher virtuosa. Não pode ter nada que manche a sua reputação. Meninas, veja se o seu pretendente ou o seu namorado está preocupado com a sua reputação também. Aquilo que vão dizer de você. Mas, meus irmãos,
Que história interessante é essa da capa, né? Vamos imaginar aqui meu terno, né? Joga a capa, que você é o meu resgatador. Que nós vamos ver, meus irmãos, que a capa, ela tinha o simbolismo de ser um compromisso, o simbolismo de ser o provedor, o simbolismo da autoridade. Quando ela fala joga a capa, ela fala me proteja. Ela fala assuma um compromisso comigo. Veja que Ruth, ela quer é casamento mesmo. Ela não está querendo brincar, não. Ela fala assuma um compromisso comigo. Estenda a sua capa, seja o meu protetor, seja o meu porto seguro. Mesmo que ela já estivesse segurada em Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que sem capa não dá nem para começar um namoro. Mas o que é uma capa? A capa é a atitude de assumir um compromisso com uma moça. E meninos não têm capa. Meninos não têm atitude de assumir um compromisso para um namoro sério que vai desembocar no casamento. Meninos querem curtir. A capa significa o compromisso deles de cuidar dela, de proteger ela. Então, sem capa, não dá nem para começar a pensar em namoro. Sem um rapaz que tem uma perspectiva de vida. Isso não tem a ver com a sua idade, não, tá? Você pode ser homem com 18 anos e pode ser um menino com 40 anos. Hombridade não tem a ver com a sua idade, tem a ver com a sua postura de homem, de servir a Deus e assumir um compromisso com uma mulher. A capa também envolve eu ter condições de pelo menos começar um namoro, né? Não dá para a gente ir tomar um sorvete e pedir dinheiro para minha mãe. Não é mesmo? Eu tenho que ter uma perspectiva de eu vou ter condições de cuidar dessa mulher. Se você não tem a capa ainda, não tem problema. Lute para ter essa capa, tenha atitude de homem. Um homem, ele assume responsabilidades. Um homem como Boaz assume responsabilidades hoje com a igreja. Assume responsabilidades com uma mulher. Porque nós vemos, meus irmãos, homens que não têm capa, que ainda é menino, quando casam, arruinam a vida de uma mulher. Porque casamento é para homem. Não importa a sua idade. E também não estou falando da sua condição financeira, não. Quando eu casei, eu ganhava um salário mínimo. Ter a capa envolve atitude. Eu vou te proteger. Eu vou assumir um compromisso com você. Eu estou preocupado com a sua reputação. Sai daqui cedinho, para ninguém ficar sabendo que você esteve aqui, senão vai pegar mal para você. Ele está preocupado com o nome dela. Meus irmãos, nada acontece porque eles não queriam. Você acha que Boaz não estava querendo ficar com Ruth? É lógico. Mas não acontece porque ainda não tinha casamento. Porque, meus irmãos, nós temos que falar algumas coisas óbvias. E se você vem à igreja, eu imagino que você vem aqui ouvir a verdade, né? Você não quer que eu fique aqui contando historinha de gibi para você. Namorados não são casados. Não são. Há relações que são para o casamento, relações sexuais, relações de vínculos emocionais, relações de vínculos espirituais. Namoro não é casamento. Sem estender a capa, sem assumir ainda um compromisso de proteger uma mulher, de cuidar uma mulher, você não tem o direito de tocar nela. O corpo de uma mulher é para ser visto e tocado pelo seu marido. Essa é a verdade. É isso que nós vemos na palavra de Deus. E Boaz, ele está sendo homem. Ele tem capa para casar com Ruth. E veja também que não basta apenas não fazer o mal.
Nós devemos também fugir da aparência do mal. Ele está querendo fugir da aparência do mal, que é o que alguém imagine que eles tiveram alguma coisa aquela noite. Ele não quer que ninguém saiba que ela teve lá na madrugada. Portanto, eu quero dar alguns exemplos aqui, e eu quero apresentar para vocês o novo personagem que entra no capítulo 4, que ele é o Senhor Fulano. Fala, Senhor Fulano? É isso mesmo. Capítulo 4, versículo 1 fala que o fulano entra nessa história. Porque não adianta, meus irmãos, não fazer aquilo que é mal, mas também nós devemos fugir da aparência do mal. Deus, Senhor Fulano me perguntou outro dia, pastor, os pais da minha namorada viajou, e eu vou lá porque a gente vai orar junto. Falo, Fulano, você nunca veio numa reunião de oração? Você nunca gostou de orar? Agora você quer ir lá orar junto? Significa que eles vão fazer alguma coisa? Não, mas fuja da aparência do mal. Proteja a reputação da sua Ruth. Você está andando de madrugada aí com a namorada aí, daí você encontra o fulano. Fulano, onde você estava? Estava no estudo bíblico. Foi, fulano, você nunca veio na escola bíblica? Você não gosta de estudar a Bíblia? Logo hoje você quer ir para o estudo bíblico? Fuja da aparência do mal, não só do mal. O apóstolo Paulo diz isso. Porque nós devemos proteger a reputação da nossa esposa, da nossa futura esposa. Não aceite falar mal dela, proteja ela. Porque a nossa mulher virtuosa hoje é essa que casou conosco. A nossa mulher virtuosa é essa que está cuidando dos nossos filhos. Para nós ela é a mulher mais virtuosa que existe nesse mundo, não é verdade? A minha é a mais virtuosa, a sua é. Fale isso para ela aí, mulher virtuosa. Você que está com a esposa aí, mulher virtuosa. Meus irmãos, mas enquanto Boaz não estende a capa, quem que está com a capa? Enquanto Boaz não estende a capa sobre a Ruth, quem está com a capa são os pais. São os pais de homens que ensinam homens a serem homens. E são os pais de meninas que estendem a sua capa sobre as suas filhas para proteger as suas filhas contra os Zé Fulanos da vida. Estão entendendo? Você que tem um filho homem, você que tem que preparar o seu filho para ser homem, para ter capa. E você que tem filhas mulheres, você que tem que jogar a capa e proteger a sua filha contra os Zé Fulanos, que não estão preocupados com a reputação dela, não estão preocupados com a integridade dela. E veja, meus irmãos, que Boaz, ele faz um compromisso agora de casar com ela, é uma questão de honra. Ele fala, se o parente mais próximo não fizer isso, eu vou fazer isso, eu sou o resgatador. Está aí mais uma dica para os jovens solteiros. Vira para ela e fala para ela se estiver assim, eu sou o seu resgatador. Imagina, você ouviu isso, menina? Imagina, hein? Eu sou o seu resgatador. Porque às vezes os jovens falam que não sabem o que falar para uma moça, né? Esse livro aqui está te ensinando. Eu sou o seu resgatador. Você é minha Ruth. Se ela conhece a Bíblia, vai entender. Meus irmãos, para ele é uma questão de honra agora, que é o nosso tema. E nós deveríamos ver assim o casamento como uma questão de honra. Por que é uma questão de honra para ele? Porque a lei de Deus falava que ele era de fato o resgatador. Então para ele resgatar Ruth é uma questão de honra. Ele assume o compromisso. E nós devíamos encarar o casamento assim como uma questão de honra. Em Gênesis 2:24, quando Deus institui o casamento, fala que nós devemos deixar pai e mãe, nos unir à nossa mulher e ser aí os dois o quê? Uma só carne. Para um homem de Deus, casamento é questão de honra. Tem que ser o desejo dos jovens, eu quero me casar. Porque a lei de Deus fala isso. E ele fala, eu vou resolver isso. Porque Deus mandou. Porque ele não queria
desejos ilícitos na sua vida. Ele deve ter ficado muito tentado aquela noite. Mas ele não queria desejos ilícitos se tornassem de fato ações na sua vida. É uma questão de honra para Boaz, e ele fala: eu vou resolver isso. Se ele não quiser, eu vou resolver isso. E vejam, meus irmãos, que quando ela chega em casa e ela conta tudo o que aconteceu para sua sogra, olha o versículo 18, o que Noemi diz? Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Aquele homem não vai descansar enquanto não resolver esse caso ainda hoje. E daí no capítulo 4 nós vamos ver que logo de manhã ele vai no cartório da cidade. Você sabe o que foi fazer no cartório da cidade, né? E daí passa o Zé Fulano. Calma que a semana que vem vocês vão ver o desfecho. Vem a semana que vem. Que passa o Zé Fulano. Vejam, meus irmãos, que ele age com temor a Deus. Ele sabe da sua responsabilidade de homem, de ser o resgatador. E ele precisa resolver isso, porque é uma questão de honra para ele agora. Agora não é o desejo dele apenas que manda ele casar com Ruth. Ele gostou dela. Agora é uma questão de honra para que ele cumpra a lei do Senhor, para que ele se case com ela. Meus irmãos, tudo que Boaz está fazendo aqui é a vontade do Senhor. O casamento é algo digno de honra. A pureza para o casamento é algo digno de honra. Coloca para mim aqui em Hebreus capítulo 13, por favor, versículo 4. Por que o nosso tema é uma questão de honra? Por que para Boaz é uma questão de honra? Porque vai dizer: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O casamento, meus irmãos, tinha que ser visto assim para nós, como algo digno de honra, como algo que deve ser puro, que deve ser santo, como algo que os jovens têm que se preparar para entrar no casamento de forma pura, porque namoro não é casamento, relações íntimas é para casados. Relações íntimas emocionais, espirituais e sexuais é para casados. E para Boaz resolver essa questão é uma questão de honra. Ele é homem. Ele tem capa para isso. Tanto que Noemi conhece a fama dele e fala: ele não vai descansar enquanto ele não der um jeito nisso. Ele vai atrás do fulano, do parente mais próximo, ele vai dar um jeito, ele vai ter condições, porque para ele é uma questão de honra. Meus irmãos, a semana passada eu falei que Jesus é o nosso resgatador, é o nosso verdadeiro Boaz, não é verdade? Boaz aqui é uma tipologia, uma simbologia do que Jesus fez pela sua igreja. E Ruth agora eu te apresento ela como uma tipologia da igreja. Alguém que foi resgatada pelo seu noivo, alguém que foi amada pelo seu noivo, alguém que foi protegida pelo seu noivo. A igreja é a Ruth dessa história, assim como o Boaz é Cristo Jesus nessa história. A igreja somos nós, aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam de proteção, aqueles que precisam de encontrar a alegria verdadeira. Nós somos a Ruth dessa história. E Jesus é o Boaz dessa história. Portanto, não procure aquilo que só Cristo pode satisfazer na sua vida. Veja que a motivação delas estava errada, a motivação de Noemi estava errada. Porque Ruth não precisava de um casamento para estar completa, ela já estava debaixo das asas do Senhor. Então é Jesus, meus irmãos, que satisfaz a nossa vida. Ele é que protege a nossa vida. Ele é o nosso verdadeiro Boaz. Ele é o marido fiel da igreja. Nele nós podemos confiar para sempre. Nele a nossa vida está completa. Nós não precisamos de um casamento para estar feliz.
Pelo contrário, nós só entramos num casamento se já estamos satisfeitos e bem com Deus, para que a gente não sufoque a pessoa que nós vamos casar, colocando nela expectativas erradas que só Cristo pode suprir na nossa vida. Então Jesus, meus irmãos, como verdadeiro Boaz, Ele já estendeu a sua capa sobre nós. Jesus, Ele não descansou enquanto nessa terra não trabalhou para a nossa salvação. Jesus, como verdadeiro Boaz, Ele preferiu obedecer a Deus do que ceder aos seus desejos. Lembra da oração no Getsêmani, quando Ele pede para passar dele aquele cálice, que seria muito duro encarar a cruz, mas Ele prefere obedecer a Deus. Jesus não descansou enquanto não morreu e ressuscitou por cada um de nós. Mas veja, meus irmãos, que Jesus não vai descansar enquanto Ele não terminar essa obra em nós. Aquele que começou a boa obra em nós não vai descansar enquanto não terminar a sua obra na nossa vida. Jesus não vai descansar de interceder por nós no céu. O Espírito Santo não descansa nessa terra enquanto não trazer todos os eleitos à fé, enquanto não restaurar todos aqueles que estão afastados, enquanto não trazer todos aqueles que devem fazer parte da noiva de Cristo. O nosso Senhor não descansa, Ele trabalha por cada um de nós. Ele não vai descansar enquanto não ver a nossa vida rendida aos seus pés. Ele vai continuar intercedendo e trabalhando para que todos aqueles que Ele comprou com seu sangue estejam na igreja rendidos aos seus pés. Jesus não vai descansar. Ele é o verdadeiro Boaz. Então talvez você olha para a sua vida, você não está ideal ainda. Talvez você olha para a igreja, ela ainda não é tudo o que ela devia ser. Mas o noivo da igreja não vai descansar enquanto não completar toda a sua obra na igreja e em cada um de nós. Confie nele, Ele é poderoso para fazer tudo isso. Ele prometeu nos levar para o seu reino. Ele prometeu que no grande dia a igreja vai estar bela, pronta para o casamento. Ele prometeu isso, irmãos. Ele prometeu que a gente vai estar preparado para aquele grande dia. A sua noiva vai estar bela, adornada e santa. Ele vai cumprir isso. Então hoje, meus irmãos, a minha maior preocupação não é se alguém está casado ou se vai casar. A minha maior preocupação é se você está casado com Cristo Jesus. Amém? A minha maior preocupação é se você já se casou com o noivo da igreja. Se Jesus já estendeu a capa sobre você e falou, esse aqui é meu, e você já veio rendido aos pés de Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 7 que a nossa união com Cristo é uma união de casamento, onde nós morremos para a lei e agora estamos livres para nos casar com Cristo para sempre. Essa é a minha maior preocupação, se você está casado com Jesus. Então nós vimos aqui, meus irmãos, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o casamento é digno de honra, mas que o leito seja sem mácula. Nós vimos aqui atitudes de um homem, como ele trata a sua Ruth. E nós vimos aqui hoje também, cuidado com os conselhos de alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, para não te dar conselhos errados. Mas essa noite, o principal que nós vimos aqui, é que Jesus é o nosso resgatador. É que a nossa segurança, a nossa alegria está nele, e Ele nunca falhará com a sua igreja, e que Ele não vai descansar até o dia que nós estejamos prontos. Amém? Então eu quero agora orar por vocês. Abaixe sua cabeça. Se você está